O Brasil sem imperador. Após intensas pressões, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Dessa forma, a Constituição de 1824 institui uma regência trina provisória, iniciando um dos períodos mais agitados e desconhecidos da história do nosso país. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e para a felicidade geral da nação, vamos dar continuidade nessa nossa saga pela história do Brasil, dessa vez falando sobre um dos períodos mais conturbados e desconhecidos de nossa história, o período regencial que durou de 1831 até 1840, um período que é muito importante que você conheça. Então, antes de entrarmos nele propriamente dito, precisamos dar para você um contexto. Então, a título de contexto, nós podemos dizer então que o período regencial foi antecedido pelo primeiro reinado. Nesse primeiro reinado, nós tivemos a independência do Brasil e Dom Pedro I como imperador. Só que depois de algum tempo, Dom Pedro I vai ser reconhecido e visto como uma figura altamente autoritária. E, mais do que isso, conflitos crescentes entre brasileiros e portugueses vão ocorrer. Então, esses dois fatores somados vão gerar pressões e tensões crescentes no governo, no reinado de Dom Pedro I. Tudo isso faz com que Dom Pedro I então renuncie em abril de 1831 em favor de seu filho Pedro de Alcântara, na época com 5 anos de idade. Como ele obviamente não tinha idade para ser imperador, a Constituição de 1824 declara que deve haver então um período regencial para ter uma transição até que Dom Pedro II atinja a sua maioridade, que era com 18 anos, segundo a Constituição de 1824. A ideia então era que essa transição fosse pacífica e basicamente só deixasse as coisas lá inteiras até Dom Pedro II atingir sua maioridade. O que acabou não acontecendo, como eu imagino que vocês saibam. Então, para entendermos melhor esse período, agora que nós falamos de contexto, é importante também elencarmos algumas características marcantes desse período. A título de características, então, nós podemos citar como uma primeira, uma descentralização do poder. Durante o período regencial, então, o poder centralizador do Império vai ser questionado e enfraquecido. Nós não temos uma figura ocupando o trono do Brasil, então é natural que as províncias comecem a ganhar mais autonomia e a questionar esse poder, promovendo debates sobre a distribuição do poder entre o governo central e as unidades regionais. Então, o período em que nós temos medidas mais liberais, o liberalismo crescendo dentro do Brasil. Um segundo aspecto também muito importante de ser notado sobre esse período é que o governo era comandado por regentes. Sim, eu sei que isso parece muito óbvio, mas é um fator comumente esquecido. É muito comum você esquecer que havia alguém governando o Brasil nesse período. É muito comum você pensar, o Brasil era uma zona, não tinha ninguém lá no poder, aí todo mundo se revoltando e acabou que não tinha ninguém mandando esse negócio. Então todo mundo foi lá e se revoltou, até que finalmente Dom Pedro II atingiu uma idade para assumir o trono e conseguiu assumir. Não foi assim. Com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil precisava de algum governante até que Dom Pedro II pudesse assumir. Então o Brasil teve um governo sim, formado por regentes. Só que eles enfrentaram constantes desafios políticos e sociais e tiveram sua autoridade questionada durante todos esses 9 anos de período regencial. Uma experiência que evidentemente não deu muito certo e que foi extremamente conturbada, violenta, aquela coisa toda. Mas havia sim um governo extremamente questionado pela população e pelas elites, pela população, por basicamente todas as esferas da sociedade brasileira. Mas era um governo ainda assim. Então, chegando no terceiro aspecto desse período regencial, nós podemos falar então que as disputas políticas naturalmente eram muito comuns. Eram praticamente lei durante esse período. Então, durante o período regencial, nós temos 3 grupos políticos se fortalecendo. Os liberais moderados, que defendiam uma política ainda mais centralizadora da monarquia,
os liberais exaltados, que defendiam o fim do poder moderador e uma política mais liberal, e os restauradores, que eram a favor do retorno de Dom Pedro I ao trono do Brasil. Os restauradores, então, vão meio que deixar de existir, entre muitas aspas, em 1834, quando Dom Pedro I morre. Eles, então, vão se unir com os moderados, que vão virar o Partido Conservador, enquanto os liberais exaltados vão virar o Partido Liberal. Isso é a partir do momento em que Dom Pedro II assume o trono como imperador do Brasil. Não eram partidos oficiais, tá? Eram grupos de opinião. Era tipo, as pessoas que vão no café A e as pessoas que frequentam o café B. Basicamente isso. Não era um partido oficial. O Partido dos Liberais Moderados. O PLM. Não. Era basicamente só um apelido que se dava para as pessoas que pensavam de forma parecida. Mas no Brasil, até aquele momento, nós não tivemos essa ideia ainda muito definida de partidos mesmo, como conhecemos hoje. Uma pequena observação muito importante. Uma quarta característica que eu preciso falar com vocês também nesse período são naturalmente as revoltas regenciais, as rebeliões. O Brasil nesse momento então estava fervilhando de revoltas e movimentos de contestação. Alguns deles que eu posso citar aqui são Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês, a Sabinada, a Balaiada, por aí vai. E basicamente, muito importante que nesse momento você entenda que essas revoltas, elas estavam espalhadas pelo Brasil e tinham diversas motivações. Eu vou falar delas mais aprofundadamente mais pra frente nesse vídeo. Obviamente, não se pode falar de período regencial sem falar de revoltas regenciais, que são uma das partes mais importantes, se não a parte mais importante dessa matéria de mais ou menos aí oitavo, nono ano do fundamental e segundo ano do ensino médio. É muito importante que você entenda essas revoltas. Mas, a título de introdução, só para que eu apontar como característica, é importante que você entenda então que esse período teve muitas revoltas que tiveram diversas motivações e períodos de duração. Mas uma quinta e última característica muito importante que eu poderia ser apontada aqui é que nós tivemos também importantes transformações políticas e sociais durante esse período. O Brasil não ficou estagnado. Em 1831, por exemplo, a Guarda Nacional é criada justamente para ajudar a conter essas revoltas. Nós temos também o Ato Adicional de 1884, que vai trazer medidas liberais para o Império, estabelecendo as Assembleias Legislativas Provinciais, criando então os cargos de deputados eleitos e governos provinciais com maior autonomia. Então o Brasil não ficou estagnado durante esse período regencial. Houve sim transformações na política e na sociedade brasileira, embora tenham sido menos perceptíveis se você comparar com o primeiro reinado e com o segundo reinado. Mas ainda assim a sociedade e a política brasileira não ficaram estagnadas por 9 anos. Mas é importante também que eu fale agora sobre algumas fases desse período. A título então de fases, durante esses 9 anos, nós vamos então encontrar algumas fases do período regencial. A primeira delas então é uma fase de regência trina provisória, no ano de 1831, quando então Dom Pedro I renuncia. De cara eles então anunciam uma regência trina provisória para quebrar o galho, até que tivesse uma legislação formal sobre o assunto. Mais para frente, no mesmo ano, nós vamos ter então a regência trina permanente, de 1831 até 1834, já que essa fase então vai ser caracterizada por manter a regência trina, só que agora de forma permanente, oficializada. A política estava se tornando cada vez mais instável e o país estava enfrentando desafios internos e externos gigantescos. Então, nesse cenário de calamidade e nesse cenário caótico, o regente Diogo Feijó vai aproveitar a oportunidade de proclamar a sua regência una, que vai durar de 1835 a 1837. Ele então assume sozinho, ele dissolve a regência trina e fica apenas ele como regente de todo o território do Brasil, tentando lidar com as constantes revoltas e tensões que estavam acontecendo. Foi um período de uma agitação social e política enorme, sem precedentes até aquele momento. Por fim, então, Diogo Feijó acaba sendo derrubado da regência una, e então Araújo Lima vai também reger de forma una, de 1837 até 1840, tentando continuar a enfrentar essas revoltas, como a revolta dos Malês na Bahia e a Revolução Farroupilha no Sul, sem muito sucesso, mas
conseguindo manter as coisas num estado minimamente estável até o ano de 1840, quando Dom Pedro II finalmente assume o trono e vira Dom Pedro II de fato. Então, agora que nós já falamos do contexto, do período regencial, nós falamos de características, que nós falamos das fases desse período, é óbvio que nós temos que chegar então na parte mais importante, a parte que vocês consideram mais interessante da matéria, a parte mais conturbada, e a mais importante de fato, que é as revoltas do período regencial. Então, falando de revoltas do período regencial, uma parte que o famoso esqueça tudo, mas não esqueça isso. Vamos lá então. As revoltas do período regencial. A primeira delas então é a Revolta dos Malês, no ano de 1835. Aconteceu na Bahia, especificamente na cidade de Salvador, a capital dessa província. Era uma revolta que era liderada por escravos muçulmanos, chamados de malês, e influenciada pelas ideias de liberdade e igualdade. Esses malês, então, buscavam a libertação dos escravos e a instauração de um governo islâmico. Essa revolta foi duramente reprimida, resultando em prisões, execuções e deportações dos envolvidos. Há uma segunda revolta, também importante ser mencionada aqui, é a Guerra dos Farrapos, talvez a mais conhecida de todas essas, que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. É conhecida também como Revolução Farroupilha e foi uma luta pela autonomia do Rio Grande do Sul. Os farrapos se rebelaram contra o governo central, buscando uma autonomia maior e o fim das taxas sobre o charque, que era o produto mais exportado daquela região. Ela durou 10 anos e teve um impacto muito significativo na política e economia do sul do Brasil, sendo um dos maiores símbolos da agitação política e social daquele momento. Nós temos logo em seguida a cabanagem, que durou de 1835 até 1840. Ela ocorreu na província do Grão-Pará, que corresponde hoje ao Pará e ao Amazonas. Diferentemente da Revolução Farroupilha, que ela antecedeu a cabanagem, e que ocorreu basicamente num período parecido, a cabanagem era uma revolta popular, liderada por cabanos, população local, indígenas, mestiços, negros, ou seja, um movimento bem heterogêneo, enquanto a Revolução Farroupilha era mais homogênea, havia um objetivo mais claro. Aqui na cabanagem isso não ocorre. Nós temos um pensamento bem diverso, diferentes grupos lutando por diferentes coisas. Mas, em resumo, os cabanos protestavam contra a elite local, buscando melhores condições de vida e participação política. Houve conflitos armados, saques e mudanças no poder local, com essa revolta acabando se fragmentando e perdendo força ao longo dos anos, até que Dom Pedro II assume em 1840, e aí qualquer motivo de revolta, pela maioria dessas revoltas aqui, acaba sumindo e desaparecendo da face da terra. Logo em seguida dessa cabanagem nós podemos citar a Sabinada, que durou de 1837 a 1838. Ela ocorreu também na Bahia, à semelhança da Revolta dos Malês. Foi uma revolta liderada pela classe média da Bahia, que estava insatisfeita com a política centralizadora do governo imperial. Os sabinos proclamaram então uma república e estabeleceram um governo provisório. Essa revolta foi duramente reprimida pelas forças imperiais. E uma pequena dica aqui, para você não confundir com a Revolta dos Malês, é que quando fala de Malês, geralmente vai se apontar conflitos sobre religião, sobre escravos muçulmanos, e quando nós falamos de Sabinada, a gente fala geralmente de Francisco Sabino, basicamente, e um conflito basicamente para estabelecer um governo provisório mais autônomo e mais liberal do que o governo imperial que estava em vigor naquele momento. Então, se aparecer o nome Sabino, que é um dos principais líderes da revolta, já sabe que é Sabinada. Já pode escrever lá embaixo com força. Sabinada que vai estar certo. Então, a última revolta que eu gostaria então de citar com vocês, houve muitas outras, mas essa aqui são as 5 principais. A última delas, então, é a Balaiada, que ocorreu de 1838 até 1841. Ela vai ocorrer, então, na província do Maranhão, atual Maranhão, e foi uma revolta popular que envolveu vaqueiros, negros, índios e outros grupos marginalizados da sociedade imperial da época. Os balaios, como eles eram chamados, protestavam então contra a opressão, a fome e os altos impostos. Essa revolta também foi violentamente reprimida pelas forças imperiais.
E aqui no panorama geral, para você entender essa questão toda, é importante que você entenda que essas revoltas todas, Guerra dos Farrapos, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Cabanagem que eu já citei, enfim, Malês, todas elas ocorreram por uma causa bem simples, resumindo a grosso modo. Nós não tínhamos um governo centralizador nesse momento, nós não temos a figura do imperador, nós temos a figura do regente. Não era uma figura forte lá no poder. Então uma frase comum que se coloca para definir esse período é que o Brasil era um império sem imperador. E o Brasil, então, sendo esse império sem imperador, acaba virando palco de diversas revoltas, aproveitando esse momento em que nós não temos uma figura realmente centralizadora, nós não temos um cabeça do Brasil. Isso então acaba deixando o terreno fértil para que diversas revoltas se proliferem. Mesmo com o governo reprimindo violentamente, o governo não era respeitado, o governo não era considerado nesse momento, a regência não era respeitada. Então, a população, vendo isso, percebe que o único jeito do Brasil continuar existindo, da forma que estava existindo, era necessário que Dom Pedro II assumisse de algum jeito. Então, é hora de vermos como essa história toda acaba. Então, chegamos no ano de 1840. Depois de 9 anos de regência e dezenas de revoltas acontecendo durante esse período, se proliferando pelo território nacional, a população brasileira tem uma convicção cada vez mais crescente de que o Brasil vai se fragmentar se alguma coisa não ser feita. Os debates então começam, e a melhor forma de governar o país estava óbvia. A melhor forma do Brasil continuar existindo para a população era óbvia. Dom Pedro II precisava assumir imediatamente. Na época, então, Dom Pedro II tinha os seus 14, 15 anos e ainda não estava com a maioridade definida de acordo com a Constituição de 1824. Mas a população não liga e acaba conseguindo encontrar apoio do Partido Liberal, que vai pressionar o Senado Federal a antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que vai declarar o fim das regências. Esse episódio, em 23 de julho de 1840, ficou conhecido como golpe da maioridade, porque Dom Pedro II assumiu antes do que era previsto em lei, tornando-se aos 14, 15 anos, imperador do Brasil e iniciando o segundo reinado. Nesse segundo reinado, então, que é o período mais longo do Império do Brasil, nós vamos então ter finalmente essa tão almejada estabilidade no Brasil, onde as revoltas vão ser basicamente extintas, embora nós vamos ter a Guerra do Paraguai. Lá no final do reinado de Dom Pedro II, você começa a ter de novo revoltas questionando a autoridade do Império. Dessa vez elas vão ser bem sucedidas, nós vamos ter a formação da República, mas isso são assuntos para outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado deste. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo em algum momento. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por me acompanhar aqui. Valeu, falou, tchau.